tê-los aqui conosco nesta manhã. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo da parte de Deus para a vida de vocês. Eu queria muito que vocês me acompanhassem. Algumas semanas atrás, quando eu estive pregando aqui, eu compartilhei no meio de um turbilhão emocional, de agitação, um monte de preocupação, muitas tarefas por fazer e se acumulou, né? Eu até usei o termo tempestade perfeita, né? Juntou estudos, atividades de igreja e a conferência, uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E no meio de tudo isso, eu tive umas boas respostas de Deus, sabe? Uns cuidados de Deus tão graciosos ao coração e eu vejo como Deus, de alguma maneira, trata as nossas vidas. Eu queria muito que essa mensagem da manhã fosse exatamente isso para o seu coração, um tratamento de Deus, que você, de alguma maneira, se coloque aberto realmente para ouvir o que o Senhor tem para falar para a sua vida e, assim, trazer, nesse momento que vamos passar, essa boa lembrança de como foi o início da sua caminhada com o Senhor, como foi os caminhos que te trouxeram até aqui, como você se encontra nesse dia, como que você realmente deseja caminhar na presença de Cristo Jesus. E eu quero ler apenas esse versículo, que está em João, capítulo 4, verso 10, que diz assim, a palavra de Deus. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Amém? Ele teria dado água viva. Que o Senhor fale aos nossos corações. Reconstruindo a paixão evangelística. Meus irmãos, a história da mulher samaritana, se você tem algum tempinho de caminhada com Cristo, possivelmente você já ouviu. Jesus está retornando a Galiléia, ele se dispõe a passar por Samaria, ele deseja passar por Samaria e ele vai passar por Samaria. Quando chegam na porta da cidade, eles encontram ali o poço de Jacó. Jesus senta para descansar da viagem e os discípulos passam adiante e vão comprar comida. Jesus está sozinho ali no poço. E quando Jesus está ali, essa mulher chega, essa mulher de Samaria. Novamente, algumas coisas são só históricas, mas é importante a gente lembrar. Os samaritanos foi um povo formado pela junção de alguns povos. Quando a Síria destruiu o Reino Norte, ele levou o povo de Israel para outros povos e trouxe gente de outros lugares para viver em Samaria. E ali eles se misturaram, deixaram de ser uma nação... Estou soprando muito. Deixaram de ser uma nação pura, no sentido de manter-se fiel à raiz de Abraão, e se misturaram com muitos povos. O problema não foi só a mistura com os outros povos, mas trouxeram suas religiões, sua cultura, e Samaria se transformou em uma coisa mista, que já não era mais o povo de Israel. O problema é que quando, finalmente, o povo de Israel sai da Babilônia e volta para, finalmente, reconstruir lá a cidade, os samaritanos querem ajudar-lhes. Tem alguns que eram ainda do povo de Israel, mas que se misturaram e falaram assim, a gente está aqui disposto a ajudar. E aí o povo de Israel disse, não, a gente não vai se misturar com um povo misto como vocês. Dali em diante começa uma briga sem fim. Os samaritanos não gostam de judeus. Os judeus não gostam dos samaritanos. É esse contexto de gente que não se leva bem, de gente que de estar no mesmo ambiente se sentem contrariados. Você não quer ouvir nada desse grupo porque eles nos rejeitaram. É nesse contexto, então, que chega essa mulher ao poço, ao meio-dia. Novamente, há muitas questões históricas que são simples de entender. Você possivelmente, talvez, já até ouviu isso, né? Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Você busca água para a hora de fazer a comida, para fazer os fazeres da casa. Você vai de manhãzinha, todas as mulheres iam de manhãzinha. Essa mulher vai sozinha, ao meio-dia, tira água ali do poço. E Jesus é que inicia essa conversa. É Jesus que está iniciando essa conversa conosco, provocando. Ele provoca essa conversa e diz assim, me dá de beber, me dá
água. A reação dessa mulher é de estranheza. Ela traz consigo toda essa carga emocional. A gente ainda não sabe muito da história dela até esse ponto. Apenas o fato que ela é samaritana. E como eu já disse, os samaritanos têm séculos de problemas de relacionamento com os judeus. E essa mulher, a primeira coisa que sai da boca dela é: você, sendo judeu, me pede água? Sabe, é justamente nessa hora que Jesus responde o texto que nós lemos, né? Se você soubesse quem está falando contigo. Sabe, meus irmãos, essa história é muito conhecida. A pergunta que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã é: com quem você se identifica nessa história? Sabe, com os discípulos que foram comprar comida, se identifica com Jesus que está iniciando conversas para evangelizar, para falar do amor, ou talvez você se identifica com esta mulher. E nesta manhã nesse encontro que nós temos junto, como nunca antes, meus irmãos, eu sinto que nós somos como essa mulher samaritana. Sabe que, ao longo da vida, pelas decepções da vida, aprende a ser sozinho, sabe? Que é cansada, sabe? Cansada de tantas adversidades, de frustrações na vida. A gente vai conhecendo mais a vida dela e mais coisas inquietam o coração, né? Ela quer evitar a multidão. Ela não só está isolada, mas o isolamento dela pode revelar algo. Uma pessoa que teve amigos e agora não os tem mais, né? Uma pessoa que talvez tinha a companhia de amigas para ir junto ao poço e agora ela se vê isolada, sozinha. E ela tem um passado que ela se envergonha. Ela tem, sabe, coisas que estão passando na vida dela que não trazem nenhum orgulho. E por isso ela decide ir sozinha. E eu quero colocar essa frase porque ela é importante. Ela quer ir ao poço, tomar o que ela precisa e ir embora. Ela não está preocupada em ter relacionamento, ela não está preocupada em que alguém ajude ela a resolver os problemas da sua vida, ela não quer conversar com ninguém, ela quer ir só buscar o que ela precisa e ir embora, tentar ficar longe de todos os demais. E sabe, meus irmãos, quando eu falo de reconstruindo uma paixão evangelística, antes da gente chegar ao entendimento do que significa ter essa paixão evangelística, essa paixão de falar com alegria, com vigor das coisas de Deus, de anunciar as boas novas de Cristo, eu creio que nós precisamos tratar um problema. Um problema que está nos nossos corações. Os problemas que estão dentro de nós. Olha, novamente, eu tenho falado isso todas as vezes que eu venho aqui. Venha para a Escola Bíblica Dominical. Olha, essa revista que iniciamos hoje, a primeira lição já trouxe tanto entendimento de Deus. E eu brinco porque Deus está fazendo a obra dele. Como se conecta a palavra? Como se conecta ao tempo que estamos juntos? Sabe por quê? Uma das coisas que foi falado de manhã, e eu percebo que é exatamente o que acontece com um coração de pessoas que foram feridas na vida, é que elas também querem somente chegar ao poço, chegar num culto, chegar numa atividade como essa, pegar o que elas precisam e ir embora. O Léo brincou com a prateleira de bênçãos, né, Léo? Para poder buscar. Você só quer buscar aquilo que precisa. Você não quer se envolver, você não quer ir mais longe. A verdade é que somos condicionados cada vez mais a se tornar consumidores da fé. Sabe, buscamos a Deus somente nos momentos da necessidade. E quando eu estava ali sentado no meio do estudo, eu conversava com o Gabriel comentou comigo: claro, a pessoa vai pedir oração quando está enfermo. E eu concordo plenamente com o Gabriel. Quando a gente está enfermo, a gente vai orar por uma enfermidade. Isso vai tomar conta da nossa oração. O problema que a gente vê hoje é que as pessoas só têm esse momento de se aproximar-se de Deus quando necessitam. Se esqueceram, sabe, daquela coisa gostosa de estar na presença do Senhor. E quando nós temos algum tempo de igreja, meus irmãos, a gente começa a fazer tanta coisa na casa de Deus, sabe, se envolvem em tantos trabalhos, fazem tantas coisas e, de alguma maneira, infelizmente, acabamos entrando numa espécie de automatismo, sabe? De fazer as coisas e simplesmente fazer, e acabamos criando uma ideia equivocada, que o que Jesus está interessado é naquilo que eu posso fazer por Ele. É naquilo que eu posso fazer na casa dEle.
As atividades que foram confiadas a mim, eu fazer com excelência, tocar da melhor maneira, fazer tudo bem limpinho, fazer a melhor comida. Mas há uma coisa que vai muito mais além, que Jesus quer tratar com essa mulher, quer tratar com as nossas vidas. Ele tem um profundo interesse no nosso coração. Um profundo interesse no que está passando na nossa vida. Ser igreja não tem sido fácil, meus irmãos. Na verdade, nunca foi, mas depois do Covid, muitas coisas duras passaram. Deixa eu abrir algo aqui bem do coração pastoral mesmo para vocês. Esse ano eu tenho a alegria de completar 20 anos de pastorado. Em novembro. Não sou velho, não. Comecei novo, tá? E existe uma dor tão difícil no coração pastoral quando você vê as pessoas indo embora. Há um lamento, há uma dor quando você vê pessoas que se perdem, pessoas que, sabe, simplesmente deixam. Pessoas com quem caminhei junto, sabe, que atendi telefone na madrugada, que estive presente nos aniversários, que comemos juntos muitas vezes. Pessoas que abri minha carteira para ajudar, abri o meu coração. Sabe, é dolorido quando você percebe que essas pessoas, no final, elas vão embora. Talvez porque eu falei algo que não gostaram. Talvez eu não pude atender todas as expectativas. É sempre um processo doloroso porque a gente ama e a gente sonha em caminhar junto. Quantas pessoas simplesmente na nossa caminhada vão embora? Sabe, uma vez um pastor me disse assim: Rafael, você não pode levar para o pessoal. Afinal, você é um profissional da fé. Você é um pastor, você precisa aprender a separar as emoções e entender que quando você está na igreja, você é o pastor, você precisa tratar das pessoas. Quando você vai em casa, essas coisas têm que ficar do lado de fora, sabe, meus irmãos? 20 anos eu não aprendi a fazer isso. É impossível voltar para casa, sabe, sem trazer tudo isso no coração. Como é possível pastorear sem amar? Como é possível se envolver com pessoas sem que o seu coração esteja envolvido? Nesse quase um ano que a gente caminha junto, meus irmãos, como não amá-los? Como não se inquietar com a dor que vocês sentem? Sabe, como posso voltar para casa e, sabe, ter a relação com os meus filhos, com a minha esposa, sem que essas cargas estejam no coração? Eu não sei viver assim. Às vezes tem uma tentação, sabe? Talvez vender seguro, fazer um esquerdo de casas, qualquer outra coisa para ganhar mais. Não me julgue, meu irmão. Há boas razões. Às vezes a gente quer só se proteger. Proteger daqueles que nos ferirem em algum momento. E se você está se perguntando o que isso tem a ver comigo, eu te convido a olhar a sua vida. Eu te convido a olhar a sua vida e perceber que também, ao longo da sua caminhada, amizades que você realmente acreditou que eram para a vida inteira, se foram sem explicação. Que parece um pouco estranho que algumas pessoas que, sabe, eram tão amigas, que a gente conversava tanto, que faziam parte da nossa convivência, do nosso dia a dia, agora estão no passado. É até estranho quando a gente se encontra com gente assim, né? Alguém que foi muito nosso amigo e de repente você reencontra e percebe que não tem muito assunto, que não tem muita intimidade. É louco isso, né? Com as pessoas que a gente convive, a gente é capaz de falar horas e horas. Com uma pessoa que a gente deixou de conviver, talvez tem tanto assunto para colocar em dia, mas na verdade não. A gente começa a se transformar em um ser indiferente, desconhecido. E quando nós, como igreja, nos transformamos consumidores de fé, passamos a somente vir aqui nesse relacionamento, nesse tempinho de 2 horas, pegar o que preciso e ir embora. E cada vez mais sozinhos, cada vez mais afastados, com menos pessoas ao nosso lado. Existe uma tentação diante das feridas que magoaram o nosso coração, de fazer o ministério, mas deixar o coração de fora. Colocá-lo num cofre, se afastar, sabe, emocionalmente, para não ser ferido. E por que essa palavra é tão importante para nós, meus irmãos? Uma igreja que chega aos 30 anos tem toda uma história. Tem toda uma história de momentos bons e de momentos difíceis. Tem toda uma história de pessoas que passaram e que não estão mais.
E como nós, agora, nesse tempo, como BCC, vamos seguir adiante, como você, como cristão, vai seguir adiante. Eu vou para a igreja, mas eu não vou me envolver, não. Não vou me envolver, não vou fazer. Eu vou pregar, mas vocês não vão ter o meu coração. Eu vou fazer parte do conselho, mas lá eu não vou ser vulnerável. Eu vou fazer parte do grupo diaconal, eu vou cantar, eu vou fazer, mas eu não vou permitir que o meu coração seja mais ferido. Há um montão de gente aí fora que vive declarando que foram feridas na sua caminhada com a igreja, já não querem mais fazer parte da igreja. Há um montão de gente aí fora que aos finais de semana se reúne em reuniões religiosas como essa, mas passam toda semana sem sequer tocar no nome de Jesus. Como a igreja, meus irmãos, ao longo da vida começa a perder a paixão evangelística. Sabe como a gente começa a se transformar nesse ser consumidor, que não quer abrir espaço para ser mais magoado, ferido, que não quer amar, porque amar dói. Eu descobri algo. Ser pastor de ovelhas é uma das coisas mais gostosas da vida, mas as ovelhas às vezes mordem. Há um livro que chama Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Eu tirei apenas essa cita, essa nota. Eu vou ler aqui. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração ficará torcido e possivelmente partido. Se você quiser ter certeza de mantê-lo intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo ao animal. Deixa eu dar um pause. Eu estou com um cachorrinho em casa. E eu prometi de todas as maneiras que esse cachorro jamais entraria no meu quarto. Já entenderam, né? Eu perdi. Nunca criei cachorro dentro de casa. E agora esse cachorro, se ele encosta a mão na minha esposa, ele quer morder. Tem ciúme, é mole isso. Não entregue seu coração a nenhum cachorro, nenhum animal. Envolva-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Evite todos os emaranhados que vêm com essas relações. Tranque-o em segurança em um cofre ou em um caixão do seu egoísmo. Naquele caixão, seguro, escuro, imóvel, sem ar, ele mudará. De fato, ele não vai ser mais quebrado. Ele se tornará inquebrável, impenetrável, irremediável. Seu coração se transformará num coração de pedra. C.S. Lewis continua. O único lugar fora do céu aonde você pode estar perfeitamente salvo de todos os perigos do amor é o inferno. Amar é ser vulnerável. Não há como, meus irmãos. Não há como não se ferir. Não há como seguir uma caminhada como igreja sem lidar com as mazelas do que é viver em comunidade. Escute bem, sabe, a gente se esquece que Jesus insiste tanto em falar de perdão, porque ele sabia que nós precisaríamos aprender a perdoar. Que Jesus insiste sobre caminhar uma milha extra com alguém que te obrigou a caminhar uma milha, porque em algum momento das nossas vidas, nós seríamos postos a provas a isso. A colocar o casamento com maior honra, porque ele sabia que em alguns momentos os nossos casamentos seriam duramente afetados, atacados. É por isso que ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. E quantos estão se separando? Diante das dores, das mazelas. Aquela mulher está muito ferida. E ela foi lá meio-dia para não encontrar ninguém. O que Jesus está fazendo ali? O que ele foi fazer ali? Não era para ele estar ali. Nós queremos nos isolar. Sabe, estamos tão feridos, por que não dizer magoados? Nos sentimos traídos, decepcionados. E mesmo que você esteja no meio de uma multidão, mesmo que você venha aqui e coloquemos cadeiras em todos os lugares possíveis, ainda você se sente isolado no seu coração. Eu quero que você escute bem o que eu vou dizer. Eu quero que você se lembre de algo. Que nesse lugar remoto, inóspito, nesse lugar onde você acredita estar sozinho, no lugar onde você
como o salmista vai dizer, se eu colocar a minha cama lá nos altos céus ou no profundo do abismo, no lugar onde você acredita que já não há mais ninguém que te entenda, que se importe contigo, escute algo nesta manhã. O Senhor Jesus está lá. O Senhor está lá no poço da solidão. Levante os seus olhos e veja, sim, Jesus está lá. E Jesus quer, de fato, tratar algo na sua vida. Ela vai dizer, o que você está fazendo aqui? Eu sou samaritana, você é judeu. Eu sou mulher, você é um homem. Eu tenho um passado detestável. Há muitas razões, Jesus, para você não estar aqui. Há muitas razões para você não se importar com a minha vida. Afinal, eu já fracassei de tantas maneiras. E sabe o que Jesus faz? Não responde. Mas volta com a mesma pergunta. O que você está fazendo aqui? Sabe, meus irmãos, escute essa palavra como Jesus falando a você. Jesus olha e fala, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Porque você tem um propósito. Você tem um chamado. Eu tenho algo grande para a sua vida, e é o Senhor Jesus que está dizendo. O que você está fazendo aqui? Afinal de contas, para que o Senhor te trouxe a esse lugar? Para que o Senhor te colocou no meio dessa comunidade? Você não foi feito, meu irmão, minha irmã, para servir em seu coração. Levante os seus olhos e coloque o seu coração nas mãos do Senhor, porque Ele cuidará dele. Ele te protegerá, Ele trará paz e segurança a um coração inquieto. Ele vai curar as feridas do coração. Ele vai te dar a força para desenvolver o ministério que Ele te chamou. Se é servir, meu irmão, sirva com alegria. Levante os olhos e escute, o Senhor te chamou. Se é exercer hospitalidade, ser aqueles que vão integrar outros à comunidade, faça com alegria. Levante os olhos e faça com alegria o ministério que Deus te chamou. Seja o que for que o Senhor tem te chamado. Levante os olhos e perceba que ali está o Senhor. Não é tempo de guardar o coração num cofre, meu irmão. Não é tempo de colocar o seu coração num caixão de egoísmo, minha irmã. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor Jesus. E entenda que essa pergunta é para mim e para você. O que você está fazendo aqui? Descubra a alegria. Quer fazer parte de uma família de fé. De ser parte de uma igreja, de ser parte da BCC. Descubra a alegria de encontrar pessoas que vão te amar e as ame intensamente. Seja vulnerável. Se ao longo da caminhada, de algum momento a gente se machucar, dê espaço para que o Santo Espírito de Deus nos dê a oportunidade de sarar, de perdoar, para que o inferno seja envergonhado com o perdão de Deus no meio de nós. Não se entregue à solidão. Porque sozinho você será uma presa fácil para o inferno, para o inimigo. E aí Jesus começa a demonstrar amor àquela mulher, mas ele fala assim, traga o seu marido. E aí vem o primeiro problema. Meu passado. Essa mulher não era flor que se cheire. Teve já 5 homens e o 6º, que agora dela, nem marido de verdade. Ela não falou nada. Ela nem teve tempo de falar nada. Quando ela diz assim, Senhor, ela não vai contar toda a história. Você diz assim, não, eu não tenho. Eu falo assim, é claro que não tem. Eu sei quem você é. Eu sei que você já esteve com esses 6 homens. Eu sei da sua má fama. Eu sei de todos os problemas que te trazem ao poço ao meio-dia. Mas escute bem, eu estou aqui por você. Sabe o que isso quer dizer para a minha vida e para a sua? Pouco importa o seu passado. Pouco importa as condições que você chegou aqui. O Senhor continua disposto. O Senhor deseja estar contigo. Ela se surpreende com isso. Então, vem a segunda reclamação. Ela vai seguir dizendo, Senhor, olha, você é judeu. Eu sou samaritana. Os meus pais me ensinaram.
As tradições da minha família me ensinaram que esse é o monte certo de adorar. Vocês dizem que Jerusalém é lugar da adoração. Ela cria dificuldade, ela cria um outro problema. Jesus faz de uma maneira que parece até um pouco grossa. Já que o problema não é o passado, ela vai levantar uma outra questão, a situação religiosa, aonde devo adorar, e Jesus simplesmente diz, você não sabe do que você está falando. Só pense comigo. É Jesus que está diante dela. É como se dissesse para ela assim, você quer me ensinar o que é adorar? Peraí, lembra que é Jesus. O que Jesus vai ensinar, o que Jesus vai mostrar para ela, é que ele não está preocupado com o passado, ele não está preocupado com as tradições que você teve antes, Jesus não está preocupado com a denominação, o grupo que você participou, a maneira que você encontrou algum dia algumas pessoas que te machucaram, te feriram, ou lugares que você viveu um tempo tão bom com Deus, mas está lá no passado. Todas essas coisas já não importam para o Senhor, porque o Senhor se importa com um objetivo, e esse objetivo é você. O Senhor não quer que você viva de histórias do passado, Ele quer que viva o seu presente. O Senhor não quer que você viva de testemunhos do que os outros vivem com o Senhor. Ele quer que você tenha as suas próprias experiências. Ele quer que o seu coração, olha, meu irmão, minha irmã, escute isso, que o seu coração seja tratado. Ele quer somente você. É por isso que Jesus explica, olha, não é um lugar de adoração. Não é Jerusalém, não é a tradição, não é no monte. O que o Senhor está buscando é adoradores que o adorem em espírito e verdade. E sabem, meus irmãos, que coisa mais preciosa é saber que o Senhor não está preocupado com o quanto você vai produzir, preocupado com o quanto você vai fazer, Ele está preocupado com você. E quando Jesus fala essas coisas com essa mulher, ela foi buscar água e ela deixa o jarro. Isso me lembra de outros homens e mulheres de Deus. Quando os pescadores lá, Pedro, seu irmão, está pescando e ouve o Senhor, rede cheia de peixe, deixa tudo lá e vai seguir o Senhor. Eu vejo Zaqueu, com todo o dinheiro que pôde arrecadar de forma ilícita, ele deixa o dinheiro e vai seguir o Senhor. Parece que é uma prática constante. Encontrar o maior valor no Senhor, tudo mais não importa, ela vai correndo para a cidade. E é nessas horas que os discípulos chegam. Olha a cena que os discípulos encontram. Eles chegam, Jesus está conversando com a mulher, já não era apropriado. Samaritana, não é apropriado. E quando eles chegam, ela sai correndo. Se lembrem, eles estão voltando da mesma cidade que essa mulher está correndo agora para ir para lá. Eles voltaram de lá com comida. E eles não têm nem coragem de perguntar a Jesus o que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Eles não têm coragem de perguntar. Eles só se chegam perto do Senhor e falam assim, Senhor, aqui tem comida para você. Jesus não quer comer. Jesus não se importa com a comida ali. Jesus fala algo, meus irmãos, tão especial nesse momento. Ele fala para os seus discípulos assim, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E o verso 35 é uma declaração de Jesus para a igreja. Abra os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Meus irmãos, você quer saber o que é paixão evangelística? Você quer saber o que é realmente estar cumprindo com o propósito de Deus sobre o que é falar do Senhor? Tudo começa com o coração transformado. Aquela mulher vai na mesma cidade que os discípulos foram agora há pouco. Eles estão voltando com a comida e aquela mulher está correndo para lá. Ela é uma mulher que tem muitas vergonhas, que buscou se isolar, que não queria, estar perto de ninguém, que ninguém dava ouvidos ao que ela falava. Ela chega no meio da cidade e diz, venham ver o homem que falou tudo o que eu tenho feito. E todo mundo sabia que ela tinha feito muita coisa. Ela começa a dizer, olha o que ele fez comigo. Sabe, meus irmãos, olhe uma grande diferença aqui. Por favor, acompanhem comigo o que eu quero dizer. Ela volta àquela cidade, e quando ela fala, olha o que ele fez na minha vida, toda a cidade acompanha a mulher para ver quem é esse homem que transformou a vida dela. Aquela mulher volta lá, a
a mesma que tinha má fama, a mesma que tinha um passado horroroso, a mesma que já não tinha relacionamento, quando ela fala com paixão do que Deus fez na vida dela, do que Jesus transformou a vida dela, todos voltam com ela querendo saber quem é esse Jesus. Agora os outros discípulos, aqueles que voltaram da cidade agora há pouco, escute isso, meu irmão, minha irmã. Eles voltaram sozinhos. Voltaram apenas com comida. Aquela mulher, meus irmãos, ela volta com toda a cidade. Sabe qual que é o grande problema evangelístico? Sabe por que nós estamos falando mais do amor e da vocação e da vontade de Deus para a vida do mundo? É que nos acostumamos tanto com a vida religiosa, acostumamos tanto a ser consumidores de fé, que nos transformamos em infrutíferos. E nem nos damos conta disso. Como é possível que os discípulos que conheciam o Senhor Jesus profundamente vão à cidade e não voltam nem sequer com uma vida? Talvez o problema do evangelismo é que caímos no comodismo. É que, sabe, precisamos desesperadamente de um reencontro com o Senhor. Que os nossos olhos brilhem, que a nossa vida seja cheia de paixão pela vontade do Senhor. Sabe, nos ocupamos tanto com programações, em fazer a melhor apresentação, sabe, fazer tudo que ser religioso funcione bem. Mas esquecemos da alegria de desfrutar a presença do Senhor, de ouvir a sua voz e sentir como a primeira vez. É por isso que nós vamos a essa cidade. Vamos a todos os lugares de Atlanta, quando saímos daqui. E voltamos sem ninguém. E é por isso que aquela mulher vai e volta com a cidade toda, porque ela tem um encontro novo, gracioso com o Senhor. Ela teve o seu coração transformado. E é isso que devemos desejar, buscar ardentemente todos os dias. O problema não é evangelístico. É um problema de coração. Quero colocar 2 fotos para vocês. Essa é a primeira. Turquia. Quando o terremoto veio, esse pai chegou na casa. Sua filha é morta. E ele segura a mão dela. Uma dor a qual eu não posso imaginar. O que motivou ele ficar ali também eu não consigo. É só menina. Quando eu vi essa cena, imediatamente eu pensei naqueles que amo. E aí, conversando com a minha esposa, ela me lembrou sobre um outro grupo. Porque enquanto tem gente lamentando, gente de todo mundo, de todos os países, foram para a Turquia, para a Síria, para poder trabalhar como resgatistas. Sabe? Essas pessoas que foram lá trabalhar, ficaram sem comer, sem dormir, sabe? Tirando forças de onde não tem. Sofrendo e chorando por cada vida perdida. Cada pedra que levanta e dentro tem uma pessoa morta. A dor daquelas pessoas porque alguém mais morreu, alguém mais se perdeu. Mas, meus irmãos, quando depois de alguns dias, mesmo quando a esperança se acabou, se houve ainda um lamento, um grito, um pedido de socorro, quando se tira pedras e consegue tirar alguém com vida, há uma celebração, há uma alegria no coração daqueles que estão ali, exaustivamente buscando quem sobreviveu. Você quer saber o que é falar do amor do Senhor com toda vigor e vida? É ser esse resgatista. É sair desse mundo de trevas, perdido, onde as pessoas estão indo para o inferno e se afundando em drogas, em dívidas, em uma vida vazia. Mostrar o amor de Deus é querer que ninguém se perca. Sabe como grandes avivamentos começaram, meus irmãos? Sabe como grandes igrejas aconteceram? Sabe como grandes movimentos de Deus despertaram ao longo da história? Quando Deus falou e aqueceu o coração de uma pessoa. Quando um líder, quando um jovem, quando uma mulher, quando alguém recebe uma palavra de Deus
inflama, dali começam grandes movimentos evangelísticos, mas sabe também quando esses movimentos acabam? Quando as igrejas perdem a sua relevância, quando algumas vidas já não entendem mais o propósito nem de estar junto, é quando elas vão até esses líderes e só encontram os líderes. Elas vão a esses lugares e começam a seguir pessoas. Elas vão até esses lugares buscando profetas, buscando o pastor da moda, buscando a pregação que é mais poderosa, buscando muletas para a sua fé, ao invés de buscar aquele que é o autor de toda a vida. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Sabe qual é o seu trabalho aqui, meu irmão e minha irmã? É ser encontrado por Jesus e sair por essas portas, para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor como Salvador. Sabe, não é vocês virem aqui para convidar, a gente vai ter uma festa linda em abril. Uma festa linda, celebração todos os finais de semana. O seu papel não é sair daqui para convidar pessoas para uma festa. O seu papel não é trazer pessoas para ver o pastor tal que vai pregar, para ouvir a música que vocês vão fazer. O seu papel é sair daqui como aquela mulher e dizer: olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Não podemos, depois de tantos anos caminhando com Cristo, simplesmente se acostumar em estar na igreja. O Senhor quer reconstruir a nossa paixão evangelística. O Senhor quer reconstruir a sede por vidas. E quando isso acontecer, eu espero que seja hoje, nós já não vamos mais ficar preocupados em agradar pessoas. Olha, a gente vai te tratar muito bem. Meus irmãos que visitam, com certeza vocês vão ter muito amor e carinho aqui neste lugar. Mas escute bem, até para a sua vida, é mais que isso. Nós juntos vamos deixar de se engalfinhar e de lutar por coisas pequenas e vamos unir em um só propósito: anunciar a salvação daquele que trouxe vida e esperança a um mundo em trevas perdido. Levar ao mundo uma mensagem que transforma corações. Para cada pessoa que a gente ter a oportunidade, fazer como aquela mulher samaritana. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Que o Senhor nos abençoe. A palavra de Jesus continua a mesma. Olha lá fora. Os campos estão prontos para serem colhidos. Eis-me aqui, Senhor.